Manu, O quê? sabe qual é a história que a gente vai contar hoje? Qual? É a história dos discípulos de Emaús. Aconteceu o seguinte. Era o primeiro dia da semana e dois dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús. Eles estavam andando. Ficava a mais ou menos uns 11 quilômetros de Jerusalém. E daí eles estavam conversando sobre todas as coisas que tinham acontecido com Jesus, sabe? Daí, de repente, eles estavam lá andando e quem que apareceu andando junto com eles? Jesus. Jesus. Mas eles acreditaram na hora que era Jesus? Não. Não, eles estavam como se fossem cegos. Eles não viram que aquele que tinha aparecido ali andando com eles era Jesus. E aí, Jesus falou assim: Ô, amigos, o que vocês estão conversando aí? O que aconteceu? Aí, os discípulos falaram assim: Ué, acho que você é o único cara em Jerusalém que não sabe o que aconteceu. Você, então, o que foi? Né? Sabe o Jesus? Aquele profeta? Então, grande em obras e palavras, os sumos sacerdotes e os chefes entregaram ele para ser condenado. E ele foi crucificado, morreu. E a gente está muito triste porque a gente achou que ele fosse libertar Israel. Mas agora ele morreu já faz 3 dias, você acredita? E aí? E aí que parece que algumas mulheres foram lá no túmulo de madrugada e elas não encontraram o corpo dele. Elas voltaram falando que tinham visto o anjo, que afirmaram que Jesus estava vivo. Lembra da ressurreição? Então, aí Jesus está dando uma aqui de João sem braço, né? Tá fingindo que não tá entendendo as coisas. Aí ele falou assim: mas a gente não sabe muito bem o que aconteceu com Jesus. Uns falam que ele ressuscitou, outros falam que o corpo dele foi tirado lá do túmulo, mas né? Aí Jesus andando lá com eles estavam andando. Falou assim: mas como vocês são sem inteligência e lentos para acreditar em tudo que os profetas falaram, né? Falou assim: como a gente é? E aí Jesus falou assim para eles: será que tudo que aconteceu não foi Cristo que devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E aí eles continuaram andando e Jesus explicando todas as coisas de Jesus, desde Moisés até os profetas. Ele estava falando dele, né? Mas os discípulos dele mesmo, mas os discípulos nem perceberam que ele estava falando dele. Daí eles andando, foram chegando perto do povoado e Jesus falou assim: tô indo então, viu? Tchau, foi muito legal falar com vocês. Aí eles falaram assim: não, olha, foi tão legal conversar com você, já tá ficando de noite, você não quer entrar aqui e tal, e ficar com a gente essa noite? Fica com a gente. Aí Jesus falou assim: então tá, né? Então eu vou ficar. Daí, Jesus entrou para ficar com eles, né? Sentou na mesa com eles. E o que ele fez? Partiu o pão. Isso mesmo. Ele partiu o pão, abençoou, distribuiu entre eles. E nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles viram que era Jesus. Mas sabe o que aconteceu daí? Jesus sumiu. Jesus sumiu na frente deles. E eles falaram assim: nossa, não acredito. Você viu o que aconteceu? Eu vi. Era Jesus. Agora eu tô percebendo que é Jesus. E aí eles ficaram tão eufóricos. Eles falaram assim: não estava ardendo o seu coração quando ele nos falava das escrituras? É verdade. E ele estava falando dele mesmo. E agora? O que a gente vai fazer? Vamos correr de volta para falar para todo mundo. Lá para os 11 lá em Jerusalém. Vamos embora. Então, eles correram para avisar para o povo que realmente era verdade. Jesus ressuscitou e estava falando com eles. Opa, até caiu aqui. Tanta alegria. Então,
Lá foram eles embora, de novo, para falar para todo mundo que eles reconheceram Jesus quando Jesus partiu o pão. E aí acabou a nossa historinha de hoje.